Mateus 22, 35. O texto diz assim: um deles era perito na lei. Ele decidiu colocar Jesus à prova com essa pergunta, dizendo: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o Senhor, aliás, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Amado Pai, nós te adoramos. Nós vamos a Ti com toda a humildade. Em nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. A razão do nosso existir, a nossa fortaleza. E suplicamos em nome de Jesus que o Senhor venha com Teu Espírito Santo para falar conosco profundamente, com cada detalhe dessa palavra. Como diz a Joyce, que não seja eu, mas o Seu Espírito Santo usando a minha vida para falar com o Seu povo. Ministra aos nossos corações, Senhor. Cada dia que passa, a nossa necessidade é clara. Nós necessitamos de Ti, Jesus. Nos ajude e fale conosco, mediante a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Queridos, como eu sempre falo, para mim, hoje é mais um dia que me sinto muito abençoado por Deus e privilegiado para poder compartilhar com vocês as palavras do Eterno, do nosso Eterno. Palavras essas que a cada dia que eu leio, eu me sinto completamente amado por Deus e sustentado por Ele, convidado a seguir os seus caminhos. Hoje eu quero abordar um tema sensível a cada um de nós, e que com certeza poderá nos deixar até envergonhado um pouco, diante da verdade que é exposta aqui. Pode até nos constranger, mas um constrangimento que não deve nos fazer parar, mas ao contrário, melhorar, agir com excelência, visto que não somos convidados a servir a um Deus todo-poderoso, um Deus excelso, um Deus que nós sabemos que faz mais por nós do que nós por Ele, um Deus que zela pelas nossas vidas, tem um cuidado extraordinário com cada um de nós, e nos abençoado de forma maravilhosa. Esse texto vai nos ensinar algo importante. A Bíblia vai dizer que Jesus vai estar no meio aos fariseus e aos saduceus. E os fariseus souberam que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta. Então, um deles era um perito na lei. Quer dizer, era um escriba, era um conhecedor, era aquele que é chamado no campo teológico os copistas, aqueles que copiam os manuscritos de forma correta, para que o povo pudesse aprender, aqueles que tinham autoridade para interpretar a lei. Então, um deles estava entre os fariseus. O texto vai chamar aqui perito na lei. Aqueles, como podemos dizer, os grandes advogados, entendidos na lei. Qual lei? Na lei de Moisés. Então, esse perito estava presente. Então, ele se levanta para pôr Jesus à prova. Veja bem que o intuito dos religiosos aqui não absorver de Jesus algum ensinamento importante, mas era colocá-lo à prova. Era, talvez, encontrar uma maneira de destituir a sua autoridade, de compreender se ele estava alinhado ou não com a lei de Moisés. Eu posso ir até além, porque ele querer colocá-lo contra Moisés. Porque já em inúmeras circunstâncias nós vimos que eles tentavam de tudo, ou para fazer com que os romanos se irritassem com Jesus a ponto de prendê-lo e matá-lo, ou então colocar Jesus contra Moisés, que era praticamente o maior profeta do Antigo Testamento quanto à lei, e indo contra Moisés, falando contra Moisés, qualquer um que fizesse isso, segundo Levítico e Deuteronômio, era digno de morte de forma apedrejada. Portanto, a busca deles era, de uma certa maneira, parar o ministério de Jesus, impedi-lo de avançar. Portanto, esse perito da lei, que era considerado um entendedor da lei, ele vai pôr Jesus à prova. E a pergunta que vai fazer a Jesus é a seguinte: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Precisamos entender que quando se trata da lei aqui, muitos nos resumimos em uns 10 mandamentos. Mas, na verdade, a lei ela é composta de 613 leis. Isso compõe todo o Pentateuco, Levítico, Deuteronômio, juntando Números, Êxodo, Gênesis. Então, quando trata-se de lei, principalmente foca Levítico, Deuteronômio e Levítico. Então, quando se trata da lei, não era somente 10 mandamentos, que era um resumo, mas se tratava de toda a lei no Antigo Testamento. Então, sabendo pelo menos dos 10 que eram mais cotadas entre eles, então esse perito da lei se levanta e vai até Jesus, vai perguntar a Jesus qual é o maior entre todos os mandamentos. O que o Senhor tem a nos dizer a respeito disso? E Jesus vai responder dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E segundo, é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja que Jesus, na sua resposta, Jesus vai levar o povo no Antigo Testamento. Porque a resposta de Jesus não é uma resposta inusitada, mas, na verdade, Jesus vai repetir aquilo que já era conhecido em todo o Antigo Testamento. Em Deuteronômio, se você puder, abra a palavra do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. O texto vai dizer: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Veja, aqui em Deuteronômio 6, 4 a 9, Moisés estava falando sobre o Shema. O Shema era considerado, a palavra Shema significa ouve. Era como se fosse uma palavra mais enfática e poderosa que Moisés tinha dito a Israel. Qual é o maior mandamento? O Senhor volta em Deuteronômio, na lei. O que Deus mais deseja? O que é uma lei? No Antigo Testamento, até mesmo hoje, a lei, por exemplo, a Constituição é um livro que contém a lei. É o que norteia o povo. É o que faz com que o povo ande em ordem. A lei estabelece o controle. A lei estabelece a direção. A lei estabelece o equilíbrio em toda a sociedade. Quando o Senhor dá a lei para Moisés? Depois que o Senhor tira o povo do Egito. Vocês se lembram quanto era o povo quando chegaram no Egito? Quando José era governador? Era 75 pessoas. Era Jacó e os irmãos de José. Quando o povo ia sair do Egito, 400 anos depois, é mais de 2 milhões. E antes da saída, o povo diz que eles se tornaram o quê? Escravos. Por quê? Porque os egípcios não queriam que eles crescessem em Israel. Desculpa, eles crescessem no Egito. Então começaram a escravizar os hebreus. E quando saíram de lá, eles eram um povo livre, mas perdido, sem direção, sem terra, sem lei, sem cultura. Eles só tinham Deus. Não sei se vocês vão se lembrar. Quando o Senhor vai até Moisés no Monte Horebe, quando Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro, Jetro, ele encontra Moisés. Moisés, eu vou te enviar para o Egito, para que você libertasse o meu povo. Depois que você libertar o meu povo, a primeira coisa que você vai fazer, alguém lembra? Você vai trazer o povo até esse monte, que era o Monte Sinai. E aqui vocês vão me adorar. Lembre-se, escravos, maltratados, mortos, espancados. O Senhor envia o libertador para libertá-los das mãos de Faraó. Mas a primeira coisa que ele vai fazer, depois de libertar o meu povo de lá, eu quero que você traga eles até esse monte. E aqui vocês vão me dar o culto. E Moisés faz isso. Você liberta o povo, vai até o Monte Sinai para adorar a Deus. E ali ele vai deixar o povo embaixo. Ele vai subir. Vai ficar 40 noites ali em cima com Deus, ouvindo a voz de Deus, escrevendo nas tábuas a lei. Portanto, a primeira coisa que Deus vai dar a Israel é a lei. Para quê? Para que tornasse Israel uma nação. Eles precisavam de leis. Deus estava conduzindo o povo para onde? Canaã. Canaã ia ser o que para eles? A terra, território. Como foi uma nação? Lei e território. Deus estava transformando os escravos em uma nação. Para tal, precisava dar a eles uma lei que o governasse. E a lei mostraria que eles eram um povo de um único Deus. Por isso, aqui em Deuteronômio, a primeira coisa que Moisés vai dizer: ouça Israel, escute, povo de Deus, escute o que Deus tem para falar. O Senhor nosso Deus é o único Deus. A primeira coisa que Israel deveria saber é que o Deus de Israel era o único. Embora houvesse outros deuses de outras nações, houvesse outros ídolos, houvesse outro tipo de adoração, houvesse outros templos, houvesse Astarotes, Dagon, qualquer outros deuses, mas que o Deus de Israel era o único Deus poderoso que governava toda a humanidade. Saiba que o nosso Deus é o único Deus.
5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Moisés diz, saibam, ao dar ao povo, primeiro, o nosso Deus, ele é único. Não existe um outro igual a ele. Não existe nenhum outro Deus que se compare com ele. Outra coisa, ame-o. Ame-o. Ama o seu Deus, de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Olha como isso é tão importante. Ele vai dizer no 6 que todas estas palavras, que palavra? Amar a Deus, ele é o único Senhor. Todas essas palavras que hoje lhe ordeno, Deus ordena por meio de Moisés, ele vai dizer que esteja no seu coração. O que deve estar em nosso coração? O nosso Deus é o único Deus. O que mais? Devemos amá-lo. Amar a Deus. Diz, essa palavra esteja no seu coração. Ensina ela para os seus filhos. Quer dizer, a lei que deveria ser gravada em nossos corações não deveria permanecer em nós. Mas o intuito do Senhor é que os pais pegassem essa mensagem e ensinassem oralmente aos seus filhos. Por isso, hoje Israel é uma das únicas nações que mantém a tradição por causa da oralidade. Ok? E Israel é uma das únicas nações que mantém as suas tradições. Por quê? Porque o conhecimento e a sabedoria é transferido de pai para filho. A escola não é a parte principal onde a criança aprende a cultura, aprende a religiosidade, aprende os padrões da sociedade. Não, é em casa. Com os avós, com os pais, com os tios. O que eu estou falando aqui? Ensina aos seus filhos. Em qual circunstância? Ele vai dizer, ensine com persistência. Quer dizer, não pare, continue, porque ensinar não é fácil, educar não é fácil. Então tem que fazer 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Precisa continuar fazendo com persistências. Aos seus filhos, converse sobre elas, sobre o que? As palavras. Quando eu estiver sentado em casa, quando eu estiver andando pelo caminho, quando eu se deitar e quando eu se levantar. Olha, em todas as circunstâncias, ele vai além para mostrar a importância de fincar essa lei, de fincar essa verdade no coração do povo de Deus. O que faz? Não somente fala na rua, andando, mas amarre isso nas suas mãos. Amarre como um sinal nos braços e prenda na testa. Por isso, os judeus, principalmente os ortodoxos, vocês vão ver que ele usa aquelas roupas e tem um filatério, que eles usam um pedaço de couro aqui na testa e no braço. E nesse pedaço de couro está escrito Shema. Ouça, ó Israel, eu sou o único Senhor. Por quê? Eles levam ao pé da letra o que está escrito aqui. Não somente aprender, mas amarrar na testa, no punho, para que por onde fosse, carregasse essa verdade. Isso Deus, através de Moisés, no Monte Sinai, ensinando o povo. A lei que deveria nortear. Anos depois, na vinda do Messias, os fariseus querendo provar Jesus, querendo enquadrar Jesus. Vai perguntar, Senhor, qual é o maior mandamento? Ele vai dizer, o maior mandamento é o que foi dito lá no Deuteronômio. Qual é? Vai dizer, o maior de todos os mandamentos, é você amar a Deus acima de todas as coisas. A minha pergunta para você hoje à noite, queridos. Você tem amado o Senhor? Você tem amado a Deus com todo o seu coração? Você tem amado ao Senhor com toda a sua alma? Porque é sobre isso que o texto vai falar. É sobre isso que nós vamos nos debruçar nessa noite. Antes de eu definir o que é amar a Deus, antes de eu definir o que é amar o seu próximo, mais adiante o texto vai dizer que desses 2 mandamentos, amar a Deus e amar o seu próximo, depende o quê? Depende toda a lei. Que você precisa entender que essa fala de Mateus é uma das mais profundas que a Bíblia tem. É uma mini Bíblia essa aqui. Se eu compreender isso aqui, eu compreendo uma boa parte das Escrituras. Mateus está dizendo que essas duas leis contêm toda a Bíblia. O que nos leva a entender que a Bíblia é um livro de amor. Amor é a palavra fundamental das Escrituras. A ponto que 1 João vai dizer, Deus não somente tem o amor. Deus é o amor. Deus é a essência do amor. Deus é a personificação do amor. O seu filho é a maior prova do amor. A palavra amor são 4 letras, difícil de definir. A gente pergunta o que é o amor? O que é sentimento? Também. Decisão? Também. Depende do contexto. Mas, na verdade, amor é uma das únicas palavras que não tem uma definição literal clara, mas só se demonstra através de atitudes. A Bíblia é um livro de amor. A Bíblia é uma carta de amor.
uma das declarações mais profundas das Escrituras. E essa Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quer dizer, uma das maiores declarações de Deus por você é de amor. Ele te amou tanto que entregou seu filho. A prova do seu amor por você, por mim, ele entregando o seu filho. A Bíblia diz que ele não faz isso porque você merece. E ele diz que ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Obrigado, querido. Então, o texto vai nos mostrar que esses dois mandamentos baseados no amor resume e fonte de todos os outros mandamentos. Isso não significa que os outros mandamentos não são importantes, ou são abolidos. Não, não são. Nós estamos mostrando que essas é que dá a raiz. Essa aqui é o mandamento base. Por exemplo, quando a Bíblia diz, não matarás. O que ela quer dizer? Você mata quem você ama? Sim ou não? Então, você não vai matar porque você ama. Levando por de volta, o amor é base de tudo. Então não matará, volta atrás a amar o seu próximo. Porque quando eu amo o meu próximo, eu não desejo ao meu próximo o que eu não desejo para mim. Então não matará, volta ao próximo. Não adulterará, novamente volta a amar o próximo. Quem ama o próximo, quem honra o próximo, não adultera. Será que um homem que de fato ama a sua esposa vai traí-la? Mas a esposa que de fato ama o seu marido vai traí-lo? Ou não? Portanto, não adulterará, exige que haja o amor. Amor ao seu próximo. Quando o texto diz, não terá outros deuses. Como eu disse em Deuteronômio, o nosso Deus é o único Deus. O que está dizendo? Amar a Deus acima de todas as coisas. Como é o mandamento? Amará o seu Deus acima de todas as coisas. Portanto, tu percebe que essas duas leis é fonte de todas as outras leis que governam Israel e que governam o povo de Deus. Quando a palavra diz, não tomará o nome do Senhor em vão, está dizendo, você deve amar a Deus a ponto de reverenciá-lo. E não usar o nome dele de qualquer maneira. Portanto, vemos a perceber aqui que, de fato, o amor a Deus não é somente um sentimento. O amor a Deus é a maneira como Deus escolheu estabelecer sua lei nesse mundo e governar o mundo. E o governo de Deus é baseado no seu grande amor. Porém, veja bem, o amor de Deus não é um amor que é baseado nas emoções como o nosso amor. Não é um amor sacrificial. Não é um amor liderado por arrepios. Não. É um amor baseado em princípios. Por isso, ele mesmo amando, ele continua sendo justiça. Mesmo amando, continua sendo um Deus que pune, que salva e também que condena. Porque para muitos não pode existir amor e condenação. Não pode existir amor e punição. Isso é errado. O amor não é necessariamente oposição à punição ou à condenação. Como diz aqui, o que Deus mais deseja? Que os ímpios se convertam e sejam salvos. Mas não sabemos que muitos ímpios serão condenados. E ainda no inferno vão blasfemar contra o Senhor. Isso não fará com que Deus deixe de ser o amor. Mas o seu amor se manifestará em forma de justiça. Portanto, veja bem, aqui podemos perceber o amor de Deus, mas agora o mandamento nos mostra como nós devemos amar a Deus. Quando pergunta qual é o mandamento aqui? Está dizendo, o que Deus exige de vocês? O que Deus exige de mim? Nessa noite, o que Deus espera de eu e você? Às vezes, nós queremos oferecer a Deus tantas e tantas coisas das quais Ele não nos pediu. O que mais Deus espera de você e de mim não é cantar para Ele, não é pregar para Ele, não é contribuir. O que mais Deus espera de você e de mim, o maior mandamento, quer dizer, o mandamento, alguém que tem o poder mandou. E nós devemos fazer o quê? Obedecer. O mandamento, alguém mandou e tu obedece. Mandamento, é isso. O que Deus mais exige. Por que eu uso a palavra exigir? Porque o mandamento é algo exigido, é estabelecido. Qual é o maior mandamento? Qual que mais devemos fazer? O que vocês devem fazer é amar a Deus. Esse é o nosso maior mandamento. Esse é o nosso maior dever como cristão. Se eu não amo a Deus, não adianta tocar, não adianta escrever, não adianta cantar, não adianta contribuir. Se não há amor por Deus. E esse amor que se exige aqui não é o nosso amor filial, não é o nosso amor sentimental, mas é o amor que o próprio Deus derrama em nossos corações, que nos possibilita amá-lo verdadeiramente, independente da circunstância. Esse amor aqui não é todo mundo que tem, mas com certeza todo aquele que nasceu de novo tem esse amor. Ele precisa desenvolvê-lo.
É desse amor que o texto trata aqui. Amar a Deus não se trata apenas de sentimento, embora é sentimento também. Existe um sentimento religioso, existe um sentimento que nós sentimos por Deus. Às vezes na oração nós choramos. Desejamos o Senhor perto de nós. Desejamos o seu toque, a sua direção. Nos emocionamos com o Senhor olhar a sua palavra. Por quê? Porque Deus não é um fantasma. Deus é espírito, mas Ele é real. Ele se manifestou em nós por meio do seu Espírito Santo. Ele nos norteou pela sua palavra. Então, ao nos deparar em comunhão com Ele, nos emocionamos. Porque Ele é um ser. Ele é uma pessoa. Ele tem desejo, vontade. Ele expõe o seu desejo aqui. Ele expõe a sua vontade a nós. Ele se relaciona conosco. Por isso nos emocionamos. Quando nos abençoa. Quando nos livra. Quando fala conosco. Quando duvidamos, Ele nos traz uma resposta. Quando temos medo, Ele nos vem trazer coragem. Quando achamos que fracassamos, Ele nos levanta, nos reergue. Quando falhamos, nos estende a mão, nos perdoa. Estamos desanimados, vem com uma palavra de ânimo. Você tipo, meu Deus do céu, Ele é real. Nos emocionamos porque Ele é uma pessoa. Ele se relaciona conosco. A salvação não é somente Deus resgatando-nos da condenação, mas é o resgate que nos transforma em filhos. Filhos se relacionam com o Pai. Então, o nosso resgate, a nossa salvação é um retorno ao relacionamento com Deus. Portanto, quando há relacionamento, há sentimento. Porém, amar a Deus não é somente demonstrar sentimento, embora também seja extremamente importante. Mas amor a Deus nas Escrituras é relacionado a inúmeras coisas além de sentimentos. Quando eu e você nós somos chamados a amar a Deus, como sendo amar a Deus como o maior de todos os mandamentos, amar a Deus, de acordo com a Bíblia, é além das emoções. Também significa obedecê-lo. Aquele que ama a Deus, obedece a Deus. É simples. Se você encontrar alguém que vive desobedecendo a Deus, pode ter certeza, esse alguém não ama a Deus. Às vezes nós queremos palavras tão diretas, é tão simples, mas é exatamente o que a Bíblia diz. Não importa a minha moralidade, não importa o quanto os outros podem me aplaudir por achar que eu sou uma boa pessoa, mas se as minhas práticas, meu caráter, as minhas ações vão contra a palavra do Senhor, significa que eu não amo Ele. Eu posso cantar para Ele, eu posso jejuar, eu posso dar dízimo, contribuir, mas se as minhas ações vão contra a sua palavra revelada, eu não o amo. Porque João, capítulo 14, 15 vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Há um condicional ali. Qual é a verdade, Marilene, que você me ama? Qual é a verdade que eu sou o seu único Deus? Qual é a verdade que o seu amor por mim vai além do seu amor por qualquer pessoa? Porque diante da sua palavra, Senhor, a única coisa que eu sei fazer é obedecê-la. Diz, então você me ama. Amor a Deus nas Escrituras não é somente sentimento, é também um ato de obedecê-lo, um ato de guardar a sua palavra, um ato de entender que Ele me ensinou: ame, eu vou amar, perdoa, ore pelos seus inimigos, eu vou orar, eu vou perdoar. Portanto, entenda, aquele que não perdoa ainda não ama a Deus. Porque amar a Deus significa ouvir o que Ele tem para me dizer, não importa se eu gostar ou não gostar. O mais importante, Ele é meu Senhor. Ele mandou e eu obedeço. Às vezes com dor, com lágrimas, com sofrimento, mas quem eu sou? Eu sou servo do Altíssimo. Portanto, se eu amo, eu reconheço que Ele é soberano, Ele é o Kyrios. Ele é o meu rei. Ele é o meu pai. Então o que Ele diz? Eu sei que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Eu sei que os seus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Portanto, aquilo que Ele estabelece para mim é o melhor que Ele tem para mim. Então o que eu devo fazer? De obedecer. Então entenda isso hoje. Se você me ama, se Gustavo, no seu coração existe um amor verdade e verdadeiro por mim, então você deve entender que você deve me ouvir, me obedecer. Não importa, o mundo está caído em pedaços. Me obedeça, porque você me ama. Se submeta a mim, porque você me ama. Aqueles que extrapolam a lei de Deus, porque eu estava apertado, porque eu acho... Não. Existe uma falta de amor verdadeiro ali. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ele não está dizendo que aquele que me ama é perfeito, não. Não, está dizendo isso. Aquele que me ama, o seu estilo de vida é semelhante àqueles que me seguem, que nega a ti mesmo, que toma a sua cruz, é que me segue. Que abandona tudo por amor a mim. Que prefere até ser envergonhado pelos homens.
mas sabe que Deus vai honrá-lo. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem lembra deles aqui? Esses 3 heróis, no meio de uma nação, onde foi levantada uma estátua, e todos estavam adorando, todos estavam se curvando. Mas quando soou a trombeta, eles não se dobraram. Eles foram acusados. Senhor, aqueles judeus, eles estão ali, eles não querem se dobrar diante da sua autoridade. O Senhor aqui é Deus daqui. Eles devem se dobrar, eles devem obedecer. Nabucodonosor diz: chame-os, jovem, quando soar a trombeta, se dobre. Eles disseram: Nabucodonosor, se o nosso Deus decidir vir ao nosso encontro e nos salvar das tuas mãos, nós não nos dobraremos. E se ele não nos salvar das tuas mãos, saiba que nós não nos dobraremos. Eles estavam dizendo: nós amamos ao Deus de Israel. Lembre-se, Deuteronômio, o Deus de Israel é o único Deus. Somente a Ele nos dobraremos, somente a Ele adoraremos. Então, se não for a Ele, nós não nos dobraremos ao outro Deus, ainda que isso nos custe a vida. Esse jovem amava a Deus, porque estão dispostos a morrer por causa da sua obediência a Deus. Obediência ao quê? A lei de Deus. A nenhum outro Deus se curvará e dará culto. Vocês se lembram quando Satanás tentou Jesus? Ele diz: dobra-te perante mim, se curve e me adore, e eu te darei as glórias desse mundo. Vocês lembram da resposta de Jesus? Alguém lembra? A nenhum Deus se curvará e dará culto. Somente ao único Deus de Israel. A mesma resposta de Jesus, a mesma resposta dos 3 jovens na Babilônia. Por quê? Porque amavam Deus. Portanto, amar a Deus, na Bíblia, é definido como obediência. Aquele que me ama, obedece o meu mandamento, obedece a minha palavra. Ainda mais em João 14, no verso 21, vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos, ele lhe obedece, esse é o que me ama. O Senhor enfatiza mais que o amor a Ele é além do sentimento. São as atitudes. Amá-lo significa obedecê-lo. E vai muito mais além. A Bíblia demonstra que amor a Deus não é somente obediência, mas é também submissão. Se submeter a Ele, à sua autoridade, ao que Ele manda, é devotá-lo, é adorá-lo, é colocá-lo acima de todas as coisas. Mas também o amor a Deus está associado à fidelidade. Queridos, vamos trazer esse exemplo aqui. O homem que é fiel à sua esposa, ama ou não ama a sua esposa? Ama ou não ama? Uma mulher que é fiel ao seu marido, ama ou não ama seu marido? Então, amar a Deus significa sermos fiéis a Deus. Fiéis ao quê? A sua palavra, a sua lei, a quem Ele é. Porque as Escrituras nada mais nos revela quem é Deus para nós. É o que Deus está disposto a fazer através de nós. Portanto, amar a Deus é um convite a irmos muito mais além do sentimento, mas a nossa vida prática deve revelar o quanto nós amamos a Deus. Amar a Deus é termos prazer na vontade de Deus. Entendemos que nós somos convidados a não mais viver a nossa vontade, visto que a palavra diz: aquele que quiser me seguir, faça o quê? Nega-se a si mesmo, quer dizer, negar a minha vontade é passar a ter prazer na vontade de Deus. Isso é amar a Deus. Amar a Deus é um tremendo exercício de deixar de olhar para os meus próprios interesses e buscar os interesses de Deus. A Bíblia também relaciona o amor a Deus à rejeição ao pecado. Aqueles que amam a Deus têm pavor quando pecam. Aqueles que amam a Deus fogem do pecado. Aqueles que amam a Deus não querem cair no pecado. E quando cai no pecado é um desespero. Senhor, me perdoa, é um desespero. Porque eu amo. Porque eu amo. A minha relação com Ele é de amor, é uma relação sincera, é verdadeira. Portanto, amar a Deus nas Escrituras, quando nós somos convidados a amá-lo, não é somente cantar para Ele, não é somente pregar para Ele, não é somente evangelizar, mas é a nossa relação com a sua lei. O amor a Deus por nós se relaciona à maneira como nós lidamos com a sua revelação, que é a palavra de Deus.
Se você quer saber o quanto você o ama, pensa o quanto você tem prazer na sua palavra, tem prazer em ler a sua palavra, tem prazer em orar, tem prazer em comungar com ele, tem prazer em cultuar e servi-lo. Nisso se vê o quanto você o ama. Infelizmente, ao longo do tempo, as pessoas têm associado o amor a Deus com a quantidade de serviços que se faz na igreja, a vaga, o posto, o cargo na igreja. Não, não é. O amor a Deus está associado completamente à maneira como nós lidamos com sua revelação. A Bíblia diz que ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Se eu quero ouvir a voz de Deus, abra a palavra, abra as escrituras. Eu ouvirei falando comigo. Eu ouvirei a sua voz. Então o amor a Deus se revela claramente na maneira como nós lidamos com as escrituras. Você tem prazer nela? Você ama as escrituras? Você passa horas com ela? Você tem o prazer de buscar entendê-la? Ou é para você sempre confusa? Você gosta de andar com alguém confuso? Com alguém confuso? Não? Se imagina você andar com alguém que você não conhece. Lembra que o Senhor diz a Nicodemos? Aliás, Nicodemos não, desculpa. A mulher samaritana. Vocês adoram quem você não conhece. Nós adoramos a quem conhecemos. Isso tem ocorrido. Infelizmente, há multidões adorando a quem não conhece. Por isso mesmo, o Senhor vai dizer, vocês me adoram com os vossos lábios, mas os vossos corações estão distantes de mim, porque há muitos adorando, cantando, levantando as mãos no curso de teologia, mas os seus corações estão distantes do Senhor. Por quê? Porque não obedecem, não se submissem à sua palavra, não são pessoas fiéis, a sua devoção é uma devoção sincera, eles não têm prazer na lei de Deus, eles têm prazer nos eventos, mas não na presença de Deus. Eles não rejeitam o pecado. Eles têm prazer no pecado. Aquele que ama o pecado não ama a Deus e não conheceu a Deus. Essa é a diferença entre cristãos e ímpios. Os cristãos amam a Deus, significa se deletam na palavra, se deletam na verdade. Eles, quando são insultados de cabeça quadrada, de bitolados, eles não se irritam, porque é só reflexo de ser aqueles que são guiados pela palavra. Então, se me chamar de retrógrado, de arcaico, de cabeça quadrada, de bitolado, não tem problema. Se a razão de me chamar assim é ser submisso à palavra do Senhor, não tem problema. Não tem problema. Amar a Deus é perseverar quando as coisas estão difíceis. Amar a Deus é confiar nele, mas quando aquilo que eu vejo parece que não há saída. Amar a Deus é cuidar daquilo que é dele. Você se lembra? Pedro vai negar Jesus quantas vezes? 3 vezes. Quando Jesus ressuscita, vai ao encontro de Pedro, que estava pescando no mar da Galileia. O Senhor prepara um peixe e pão do lado de fora. Ele manda jogar a rede. E a rede é lançada. Eles estão a madrugada toda sem conseguir nada. E ao puxar a rede, estava cheio de peixes. E a Bíblia diz, literalmente, havia 153 peixes naquela rede. Mas quando saíram, o Senhor já havia preparado peixe para ele e pão para eles. Depois que eles vão comer, eles vão levantar. O Senhor vai perguntar, Pedro, você me ama? Ele vai dizer, Senhor, sim, você não sabe que eu te amo. Ele, tá bom, então faça o quê? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama pela segunda vez. Cuida dos meus cordeiros. Pela terceira vez, Pedro, você me ama. Ele disse que ele ficou triste. Disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Diz então, cuida das minhas ovelhas. Veja que, aqui nesse sentido, Pedro foi exigido pelo Senhor a amá-lo em uma dimensão que ele era incapaz de amar. O Senhor diz, Pedro, você precisa me amar a ponto de me obedecer, de fazer tudo o que eu precisar, tudo o que eu te mando a fazer. Ele disse, Senhor, você não sabe que eu te amo, mas não a este nível. Será que essa é a resposta que você vai dar para Jesus hoje? Se perguntar se você o ama, você vai dizer que eu te amo, mas não a esse nível? Ele vai dizer, eu te amo de forma agapau, você vai dizer, Senhor, eu só consigo te amar de forma filial? Na terceira vez, quando ele ouviu Jesus dizendo, tá bom, você consegue me amar de forma filial? Sou como irmão, ele diz, dessa forma eu consigo te amar. Jesus diz, então tá bom, continua, vai, serve a mim. Queridos, amar a Deus é exatamente eu me sujeitar à vontade dele. Não tem como eu amar a Deus e fazer a minha própria vontade.
Por isso, só consegue retribuir esse amor aquele que é salvo, aquele que é restaurado. Por isso, esse amor não é exigido ao ímpio, porque não sabe o que é esse amor. É incapaz de amar. Que o Romano diz que é o próprio Senhor que derramou esse amor em nossos corações. Por isso, eu posso pregar para vocês que devem amar a Deus. Eu posso cobrar de você o amor a Deus. Por quê? Porque o Romano diz que Deus, que nos salvou, derramou esse amor em nossos corações. Só podem amar o Senhor dessa maneira aqueles que foram salvos pelo Eterno. Aqueles que foram guiados até a sua presença. Aqueles que foram regenerados. Agora, o que significa o que o Senhor diz? Amar a Deus. Qual é o nosso maior mandamento? Que eu e você temos o dever de fazer. Amar a Deus. Como? Já sabemos que amar a Deus está associado a obedecê-lo, ser submisso a Ele, a devotá-lo em tudo, a termos prazer na presença dEle, a buscarmos a vontade dEle, a rejeitar o pecado e a perseverar na sua presença. Mas como? Que profundidade? Até qual ponto eu devo amar a Deus? Até que nível eu devo amar a Deus? Com quem eu posso dividir o amor que eu tenho por Ele? Com minha mãe? Com meu pai? Com meus filhos? Qual é a profundidade desse amor? Aí está a resposta. De todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Essa é a profundeza do amor que você pode ter por Deus. Sabe o que isso significa, queridos? Deixa eu achar aqui esse texto que melhor vai nos explicar o que isso significa. Mateus 10, 37. Aqui é a melhor definição que nós teremos sobre aquilo que Jesus vai dizer no outro texto. Amará o Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 37 vai dizer, quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Talvez seja a melhor da definição sobre o que nós acabamos de ouvir. Sobre amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. A ideia aqui, embora seja claro, não é mostrar as categorias de onde Deus deve ser amado. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Embora saibamos que quando fala de todo o seu coração, sabemos que no corpo humano, o coração é o centro da vontade, é o centro das emoções. Vou falar de coração, não é sempre aqui, é sempre também a nossa mente, que é onde toma as decisões, quer dizer. Então, embora também a alma trate de toda a nossa vida, é entendimento, quer dizer, nosso cérebro, inteligência, mas o foco não é departamentalizar onde devemos amar a Deus, mas é simplesmente entender que amar a Deus exige a nossa inteireza. Deus não quer dividir o seu coração com ninguém. Nesse sentido, Deus é egoísta. Deus te fez para Ele. Deus quer o seu maior amor, o maior sentimento que você pode ter por alguém, que seja por Ele. O maior ato de serviço que você pode ter por alguém, que seja por Ele. Alguém, primeiro, a quem você deve toda a sua obediência, deve ser por Ele. A quem você deve toda a sua devoção, deve ser para Ele. Por isso, em Romanos 11, no final, nós vamos encontrar uma das maiores doxologias de toda a Bíblia. Declaração de louvor e de adoração. Uma das maiores que encontramos em toda a Bíblia. Romanos 11, 33. Paulo vai olhar para a grandeza de Deus e vai dizer, quão profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu para ele, para que depois possa lhe retribuir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Veja a última frase, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Queridos, Deus quer que você seja dele, por ele e para ele toda a sua vida. A maior declaração de amor que você pode dar a Deus é isso aqui. É você ser dele, parte dele, viver para ele, andar por ele, fazer tudo para a glória dele.
Isso é amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o seu entendimento. Deus quer você por inteiro e não pela metade. Talvez seja uma das grandes declarações de Deus, não somente de amor, mas de ciúme por você. Deus não quer dividir o seu coração com ninguém. Deus não quer ser dividido. Por isso Deus abomina ídolos. Por isso Deus abomina a idolatria. Deus não quer que o seu coração ame outra coisa que não seja Ele. Calvino, diferente de Agostinho, embora pensavam a mesma coisa a respeito disso, mas a visão sobre isso era um pouco diferente. Agostinho dizia que o verdadeiro amor de Deus, quando está em nossos corações, ele literalmente produz obediência. Dizia que o nosso problema é que nos leva ao pecado é amarmos de forma desordenada. Quer dizer, acabamos amando outras coisas antes de Deus. Então esse é o nosso maior pecado. Ele dizia isso, que o nosso amor é desordenado. Uma das suas frases mais famosas de Agostinho, de Hipona, ele dizia: Senhor, o Senhor nos fez para o Senhor. E agora as nossas almas estão inquietas. E os nossos corações não têm paz. E os nossos corações só encontrarão a paz quando repousarem em Ti. O nosso problema é que os nossos corações foram deslocados para outras coisas. Esse é o nosso problema. O nosso amor foi dado a outros ídolos. Mãe, você pode acabar errando, transferir o amor que deveria ser para Deus para o seu filho. O homem, o amor que deveria ser para Deus para a sua esposa. O mulher, o amor que deveria ser para Deus para o seu esposo. O grande problema hoje é que nós amamos de forma desordenada. Acabamos de deixar Deus lá por último. Esse é o pecado de muitos. Porque a verdade, a Bíblia diz que o que Deus espera de nós é que nós possamos amá-lo. Mas de que forma? Na nossa inteireza. Amar a Deus mais do que o dinheiro. Amar a Deus mais do que os prazeres. Amar a Deus mais do que as suas bênçãos. Amar a Deus mais do que a nós mesmos. Colocar Deus em primeiro lugar. Amar a Deus. Passamos a buscar, desejar o que Deus deseja. Servi-lo de forma que ele espera ser servido. Calvino dizia que amar a Deus é ir além da cerimônia, das aparências, dos cultos externos. Porque o que Deus de fato vê é o nosso coração. Enquanto Agostinho dizia que o nosso amor para com Deus é desordenado, que é a fonte do pecado, Calvino dizia que o nosso problema, que o nosso coração ele é fabricante de ídolos. Nós fabricamos a quem nós queremos adorar. Às vezes, de acordo com nossas necessidades. Eu sou pobre, quero ser rico, e a riqueza virou meu ídolo. Alguns transformam pastores em seus ídolos, cantor cristãos, pessoas. Calvino dizia que esse é o problema do coração humano. Ele fabrica para si a quem pode amar. Fabrica para si a quem deve devotar o seu coração. Fabrica para si a quem deve doar a minha alma. É impressionante como isso acontece tanto no mundo real. Quantas mulheres abrem mão de tudo por um homem? Um homem justo, fraco, frágil. Quantos homens fazem o mesmo? Enquanto nós devemos abrir mão de tudo somente por quem? Deus. Quando eu, antes de me casar, queridos, eu decidi ficar 6 anos sem me relacionar. Quando eu conheci a Deus. Desde que eu fico feliz quando eu lembro. Muitos pensam, passei minha juventude, eu perdi meu tempo. Sempre que eu vejo as minhas fotos da minha juventude, eu tenho um prazer no coração. Eu tenho agradecer a Deus. Porque eu passei literalmente a minha juventude doando a minha vida ao Senhor. No campo missionário, pregando, nas ruas de Itaipu, com a bicicleta aqui, andando de canto a canto, evangelizando. Assim foi a minha juventude. Meus 8 anos, eu gastei para o Senhor. Eu louvo a Deus
Por isso, eu vejo como um privilégio. E o nosso grande problema é que muitas vezes nós estamos dispostos a tudo por causa de outros e não por causa de Deus. Acabamos fabricando. Quantos homens vocês conhecem hoje que são ídolos de suas esposas? Quantas esposas é ídolo dos seus maridos? Morrem por causa deles. Morrem por causa delas. Depois dos meus 17 anos, de solidão, eu falei, quando eu encontrei a Juliana, eu falei, Juliana, eu sou apaixonado por você. Assim, eu tô apaixonado, eu te amo, eu quero casar com você. Mas tem uma coisa que tem que me responder. Ela tinha acabado de se converter. Não tinha nem um ano de convertida. Eu falei, eu sou literalmente apaixonado por você. Você precisa entender que a única forma de eu casar com você é ser fiel a você todos os meus dias. É você, se você aceitar, ser o meu segundo amor. Porque o primeiro eu já tenho. Ela ficou assim, quem? Quem? Eu falei, Deus. Eu falei, então tá bom. Achei que fosse outro, fosse a minha mãe. Eu falei, não, é Deus. Veja como Deus quer te mostrar. Preste atenção, preste bem atenção. Os relacionamentos terrenos são findáveis. Os relacionamentos terrenos acabam. Os meus filhos, eu sou pai deles até a minha morte. Depois da minha morte, eles não serão meus filhos nos céus. Porque nos céus seremos como anjos que não se casam, nós não casamento. Seremos todos irmãos de Cristo Jesus, porque Ele é o nosso primogênito. O seu relacionamento com seu esposo acabam aqui. Com sua esposa, acaba. Com os filhos, acabam. O único relacionamento que permanece perpetuamente é a nossa filiação como filho de Deus e como irmão de Cristo Jesus. Por isso ele diz, se você amar o seu pai, a sua mãe, ou qualquer outra pessoa ou coisa, mais do que a mim, você não é digno de mim. Você não pode ser o meu filho, você não pode ser o meu seguidor, o meu discípulo, porque eu quero uma relação além da terra. Mas que começa aqui. Por isso, ele diz, amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus não pode ser o segundo, jamais, pega uma palavra para mim, jamais, obrigado, Elvis, jamais nas nossas vidas. É isso que ele exige. Ele é exigente. É amá-lo dessa forma. Quer dizer, outras formas de amá-lo, ele não aceita. Ele não recebe. Ele quer ser amado na sua inteireza. Ele não quer dividir seu coração, nem com sua esposa, nem com seu marido, nem com seu filho. Não. Ele quer o seu coração para ele. Por quê? Porque ele sabe que se o teu coração for para ele, e ele que comanda no seu coração. Ele disse para mim, se Deus comanda o seu coração, quem melhor vai fazer você amar os seus filhos? Quem melhor quando você é fiel ao seu marido ou à sua esposa? Quem melhor vai cuidar do seu coração ser um bom servo, um bom funcionário? Então, até naquilo que ele pede para o nosso bem. Por isso ele é exigente assim. Por isso ele exige. Tamanho amor, tamanho obediência, tamanha a devoção. É isso que ele exige. De todo o coração, de toda a alma. Ele não negocia isso de jeito nenhum. Deus não negocia a sua alma, não negocia a sua devoção, não negocia a sua obediência, não negocia o seu prazer nele, não negocia absolutamente nada disso. Deus quer você por inteiro. Quem me entende, diga amém. Deus não te quer pela metade de forma alguma. Não te deixe enganar. Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, Ele que vive em mim. Dizer, eu me entreguei já por inteiro. Não tem uma parte da minha vida que eu esteja no controle. Porque eu não vivo mais. Eu estou morto quanto à direção, comando da minha vida. Quem me controla é o Senhor. Estava dizendo, eu estou por inteiro nas suas mãos. Eu estou por inteiro na sua direção. Quando ele fala de todo o teu entendimento, ele fala nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, nas nossas práticas. Está dizendo, em tudo que você for fazer, Joyce, em tudo. Dar aula, aconselhar as crianças, cuidar, conversar com sua mãe, com seu pai, com seu marido, no seu trabalho.
todos os pensamentos que passam na sua mente. Antes de você aplicá-la, submeta esses pensamentos ao crivo da palavra de Deus. O que Deus pensa a respeito disso. Deus não você use pensamento desse mundo. Por isso Paulo vai usar a palavra em Romanos 12:2, ele vai dizer: não vos conformei com esse mundo, não vos conformei com esse sistema, com os pensamentos que eles têm, com as ideias que têm, com as decisões que têm. Não se conforme, não entre no molde desse sistema, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa estar em Cristo. Devemos amar a Deus com todo o nosso pensar, de tal maneira que nós devemos pensar mais em Deus do que em qualquer outra coisa. É tudo pelo que passa pela nossa mente, passa pelo crivo da palavra de Deus que habita em nós, porque somos transformados. Deus deve estar acima de tudo e de todos. Portanto, perceba que amor a Deus não é eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Não, não é isso. Não são declarações vazias. É a nossa atitude, o nosso comportamento, é a nossa vida. Você quer saber o quanto você o ama? Olha para a sua vida. Aonde Ele está no topo? O que Ele governa sobre você? Se existe algum ídolo no seu coração, saiba que Deus não está aí. Ele não está. Portanto, amar a Deus não é uma coisa irracional. Podemos achar que é por termos fé, por acreditar nas promessas de Deus, que tudo é irracional. Não. Não. Amar a Deus se vê como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu marido, como eu trato os meus filhos. Como vocês conversam? Como os papos de vocês? Cala a boca? Esses dias eu visitei um casal que, assim, eu fiquei abismado. Estávamos sentados e simplesmente a esposa estava falando e o marido deu um corte, mas um corte seco, como se ela fosse simplesmente nada. Cala a boca, o que eu estou falando aqui? Eu fiquei, mas o que é isso? O que é isso? Você acha que um homem que ama a Deus age dessa maneira? Uma mulher que ama a Deus deve agir desse jeito? Não, isso prova que não tem amor. Querido, ter Deus não significa falta de firmeza. Quem ama a Deus não é simplesmente mole. Não, tá tudo bem. Não é assim. Você pode ser firme, mas correto. Gente, de crente desbocado. Crente que não pode, o trânsito não pode arrumar confusão no trânsito. Briga com todo mundo, xinga todo mundo. Por quê? Estou irritado. Não ninguém não passa que eu estou irritado. Não. Porque o amor a Deus é visto em todas estas circunstâncias. Ainda mais nessas. Quando estamos excitados, provocados, levando a limites. É ali que o nosso amor deve se manifestar. Queridos, é isso. Deus, Laura, Deus não quer uma parte de você. Ele não quer uma parte do seu coração. Não quer. Se não for tudo, Ele não quer nada. Deus nos quer por inteiro. Portanto, amar a Deus é dar a Ele todo o meu coração. Em todas as áreas. Me exercitar piedosamente todos os dias para que eu possa corroborar com isso. A forma como eu me visto mostra quanto eu amo a Deus. A forma como eu uso o meu dinheiro mostra quanto eu amo a Deus. A forma como eu trato os meus filhos mostra quanto eu amo ao Senhor. A forma como eu trato os meus alimentos, o meu corpo, tudo que eu faço mostra de que maneira eu amo ao Senhor. Paulo vai usar um texto para mostrar o quanto ele amava a Deus. Vai dizer, quer comai, quer bebai, quer faça qualquer coisa, faça para quê? Para a glória de Deus. É dessa forma, qualquer coisa da minha vida, qualquer coisa, em tudo que eu me meter, vai ser porque eu te amo. Para a sua glória, para a sua honra. Queridos, não é porque, principalmente casais, não é porque o meu parceiro está sendo um jumento que eu vou ser também uma. Não é porque ela está sendo uma jumenta, eu vou ser mais um. Não. A nossa relação com o Senhor, ela é única. Eu e Ele. Eu e Ele.
Ele. Tem coisa que me falou, amor, eu quero fazer. Eu falei, você quer fazer? Eu falei, você, ué. Eu não nasci contigo, não. Vai tu. Ah, mas eu quero. Então não fica querendo, eu não quero, não. Isso significa que eu não amo minha esposa. Eu amo ela demais. Mas eu sei que eu nasci sozinho. E quando eu partir, vou partir sozinho. Meu amor com ela, minha vida com ela vai terminar aqui. Por isso ela nunca vai assumir o lugar de Deus na minha vida. Nunca. Nem os meus filhos. Eu amo eles, eu morro por eles. Dou minha vida por eles. Mas, se Deus me pedir a minha alma, eu dou primeiro. Sabemos que havia um homem temido por todos e respeitado. É um homem amado por Deus. Esse homem não podia ter filhos, por questão de saúde com a sua esposa. E também a Bíblia diz que Deus havia fechado o ventre da sua esposa. Esse homem esperando por 25 anos, Deus enfim enviou o filho. E o filho foi chamado de Isaac. E um dia, logo em seguida, Deus pediu a Abraão: Abraão, você me ama? Eu amo sim, Senhor. Então me dá o seu filho. Eu estava dizendo, me prove que o teu coração é meu. Eu não sei o que Deus pede para você, para provar que o seu coração é dele. Eu não sei. Mas a Abraão, ele pediu filho. Você imagina? Abraão não tinha um filho. Queria tanto filho. Ele esperou pela promessa por 25 anos. Você imagina agora, depois de 25 anos chegou o filho. O Senhor diz, me dá o filho. Me mostra que me ama mais do que a bênção que eu te dei. Me mostra que o seu amor por mim é mais do que a realização do sonho que você me pediu e eu realizei. Muitos de nós passamos a amar as bênçãos de Deus mais do que a Deus. Passamos a priorizar as bênçãos de Deus mais do que a Deus. Eu disse, Abraão, me prova que você me ama. É provar assim? É para provar? Tá, prova. Eu provo. Isaac, pega as coisas. Vamos para o Monte Moriá. Vamos passear, vai passear com o papai. Vamos. Eles foram lá. No meio do caminho, os seus servos estavam com eles. Isaac perguntou ao papai: tem fogo, tem o cutelo, tem as coisas. Mas pai, cadê o sacrifício? Ai, Jesus. Ele diz: Deus proverá. Deus proverá o seu sacrifício. Veja o amor desse homem por Deus. Veja o homem que amava a Deus na sua inteireza. O homem que foi capaz de levar o seu filho até um lugar de oferta, amarrar o seu filho, colocar em cima para poder executar por amor a Deus. Ele estava dizendo: Senhor, eu te amo mais do que eu amo o meu filho. Eu amo meu filho, mas o amor que eu tenho por você não se compara ao amor que eu tenho pelo meu filho. O amor que eu tenho por você é além disso, porque eu não divido o meu coração com o meu filho. Eu não divido o meu coração com absolutamente nada. Você pode dizer, pastor, eu acho que é impossível para mim. É possível sim. Porque não houve só Abraão que foi capaz de oferecer a Deus o seu coração por inteiro. Jó também deu todo o seu coração. Você também pode. Porque é isso que Deus exige de você. É isso que Deus exige de mim. Você pode dar para Ele o seu coração por inteiro hoje? Se eu decidir, Senhor, de hoje em diante eu vou amar o Senhor além de tudo. Eu vou alinhar todos os meus problemas, todas as minhas angústias, todas as minhas lutas da minha vida. Eu vou alinhar tudo isso conforme o amor que eu tenho por você. Você é capaz de superar as traumas, superar dor, superar angústia, decepções, enganos, por causa do amor que tem por Deus? Ou suas causas são maiores do que o seu amor por Deus? Ou suas causas te impedem de descer o salto? É olhar para Deus, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus como permanente, e se estabeleça mais do que seus desejos. Não é mole não, né? Difícil, não é? Mas é isso que Ele me pede, te pede. Consegue perceber que vir ao culto é menor das coisas que Deus exige de você? É menor. O que Ele exige de você é maior do que simplesmente um culto. Então, quando pede para amá-lo, está pedindo a sua vida. Deus exige uma vida e não um culto. Deus não se impressiona. Deus não se impressiona com os nossos atos. Deus não se impressiona. Deus sabe o que Ele quer de você.
O que Ele quer de você é todo o teu coração, toda a tua alma e todo o seu entendimento. O que significa toda a sua vida. Nada mais interessa para Deus do que toda a sua vida. Porque é isso que Deus exige de você. É mais do que um culto. É uma vida. Lembre disso. É mais do que um culto. É uma vida. Amém? Com a sua cabeça, vamos orar para encerrarmos.